noite, bom estar conversando com vocês. Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio, o 55º, rapaz. Fora as entrevistas, esse podcast balança, mas não cai, né? Continuamos firmes e fortes aqui, juntamente com o nosso Chavante no Campeonato Brasileiro Série B, o único campeonato de futebol profissional da cidade de Pelotas. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e comigo, não estou sozinho, né? Lucas Maffei, bem-vindo, Lucas. Fala, gurizada. Fomos surrupiados novamente. E também com a gente, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada. Não adianta ficar brabo, não adianta, porque esse campeonato vai ser assim, vai ser, pelo menos os nossos jogos, decididos nos detalhes, e temos que torcer que os detalhes nos favoreçam. Pô, filosófico isso, hein? É profundo, né? Pô, tá louco? Me emocionei até com essa abertura do Barbosa. Então a gente tem que falar sobre isso, né? Sobre o empate contra o Figueirense em Pelotas, 0-0, no dia que o Brasil completou 5 anos do acesso à Série B. O Brasil que teve estreia no seu time titular, enfrentou o Figueirense com 15 jogadores fora por Covid, mais os membros da comissão técnica. Pegou um Figueirense totalmente esgualepado. Inclusive a gente até pode debater aqui sobre a justiça, né? Se deveria ter jogo ou não, né? Nessas condições, mas enfim, até porque o Brasil pode enfrentar esse problema daqui a pouco, esperamos que não. Mas o Brasil recebeu o Figueirense, teve um gol mal anulado e saiu de campo com 0-0, um pontinho na tabela. O Brasil hoje, só para atualizar vocês, é o 14º com 19 pontos. E o Figueira abre ali o Z4 com 15 pontos conquistados. A gente está perto ali da zona maldita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Barbosa, tu que és o mais experiente aqui do setor, sem querer ofender. Tu conseguiu assistir o jogo? Como é que tu avaliou essa participação rubro-negra contra o Figueirense? Pois então, eu não consegui assistir a partida inteira, comecei a assistir na metade do segundo tempo em diante. Há quem diz que eu peguei a melhor parte do jogo, né? Então, eu imagino como é que foi o resto. mas eu vi aquele do meio pro fim ali, e o Brasil, teoricamente, foi bem, né? Me pareceu bastante agressivo em relação aos comentários que eu estava lendo nos grupos, né, sobre o primeiro tempo. Parece que o primeiro tempo foi bem ruim, assim, o jogo em si, né, não a atuação só do Brasil, mas já era esperado que ia ser um jogo difícil, né, o Figueirense com vários desfalques veio para não jogar, né. O próprio Emerson Maria falando na coletiva depois, dando os detalhes táticos do Figueirense, mas eles vieram com 5 atrás e cumpriram muito bem o papel que eles queriam. Eles jogaram bem retrancados, tanto que eles bateram direto e a bola raspou na trave, né? Então eles não chegaram praticamente no nosso gol e então foi muito... mostrou o que foi o jogo, né? Eles atrás e o placar não saiu do zero por conta disso, né? Eles botaram o ferrolho e fizeram muito bem isso. Não adianta também tu colocar 5, 6 atrás e não saber jogar, né? E eles souberam jogar dessa forma, né? Pra fazer um ferrolho e não precisar jogar, não é muito difícil. E eles conseguiram fazer isso com sucesso. E é o que eu digo, não adianta o torcedor, nós ficarmos bravos, né? Porque os jogos do Brasil vão ser sempre assim. Não vai ter vai ter um jogo ou outro que a gente possa ganhar de 2-0, 3-1, algo assim. Mas que a gente já está na 16ª partida já nessa Série B, todos os jogos foram com um gol de diferença, ou para vitória ou para derrota, né? Então não vai vai ser no detalhe, e nós estamos pecando nos detalhes. O esquema tático da equipe tá muito bem montado, a gente já enxerga isso, tanto que não jogou Souza, não jogou Alex Juan, não jogou o Matheus Oliveira, e o time se comportou como equipe da mesma forma. Mas aí vem os valores individuais, né? O Matheus Oliveira hoje, junto com o Alex Juan, talvez sejam os dois mais técnicos do time, e fizeram uma diferença absurda não estar eles em campo, né? O Thales estreou e foi muito regular, né? Não fez nada de diferente. E na lateral esquerda, talvez hoje onde a gente tem a pior substituição, né? O Bruno não chega nem aos pés da
atuação que tem o Alex Juan, né? O Alex Juan não jogar foi talvez o nosso maior desfalque, porque pega a lateral direito, por exemplo, é muito parecido os dois, né? Tanto o Felipe quanto o Rodrigo. Então, isso não afetou tanto. Mas os detalhes são esses, cara. São os pequenos detalhes que vão decidir as partidas. Então vai ser uma bola que o Bruninho chutou lá de longe, que ia na gaveta e o Sidão pegou. Uma bola dessas entra, a gente ganha o jogo. Então a gente tem que treinar cada vez mais, focar nas finalizações, do último passe. A gente erra muito passe próximo à área e a gente precisa melhorar muito disso para poder desses pequenos detalhes vencer as partidas, né? A gente ainda está muito próximo do Z4, meio assustador, a gente está rondando ali, mas o que dá confiança é que a gente está desempenhando um bom jogo. Por mais que o primeiro tempo ontem não tenha sido muito bom, dentro do que a gente esperava, o time tá andando no caminho certo. E sem falar na arbitragem, né? Que o gol foi uma piada, cara. A anulação daquele gol. Não tem, aquilo ali não é falta, mas nem fodendo, cara. O Poveda pulou muito mais alto e na queda encostou no cara, mas o cara perdeu no pulo e é gol legítimo aquilo ali. E o juizão nos garfeou bonito, cara. Mas é por isso que a gente precisa aperfeiçoar a finalização e tudo mais, para não depender de um lance desses que o juiz vai lá e nos garfeia no final da partida. Então a gente tem que jogar mais tranquilo, fazer mais cedo e poder aproveitar essas oportunidades para levar o jogo mais tranquilo, né? Então, o resultado em si, cara, foi ruim porque a gente precisava dessa vitória, mas como eu falei, o time está bem encaixado, tá tendo uma boa dinâmica de jogo. Eu acho que isso, aos poucos, a gente treinando, aperfeiçoando e com esses jogadores que estão chegando ainda, a gente vai ter um segundo turno mais tranquilo. E antes de passar para o Maffei, Barbosa, já projetando o América Mineiro fora de casa, como é que tu espera o Brasil, a postura do Brasil, que a gente não vai ter o Bruno Matias, né? Exato, talvez seja talvez não, é o nosso melhor jogador, né? Tanto tecnicamente ele é muito bom e taticamente ele é quase perfeito, né? Então é provável que Souza e Pablo façam a dupla ali de volantes, né? Cara, é um jogo difícil, como todos vão ser, né? Mas o América é um dos candidatos ao acesso, mas vem tropeçando em alguns jogos, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito igual. Vai ser um jogo parelho, com o Brasil defensivamente muito bem e tendo que aproveitar as oportunidades que vai ter lá na frente. Mas pode acontecer qualquer coisa, cara. A gente pode ir lá e ganhar deles, ou eles podem ganhar da gente também com tranquilidade, fazer um gol no início, fazer outro lá mais pro fim. Pode acontecer qualquer coisa, né? É um jogo, mas que a gente vai ir lá para jogar. Eu tenho certeza que o Emerson vai botar o time para jogar. A gente vai ter uma postura como a gente teve contra o Juventude, contra o Botafogo, muito bem defensivamente, sabendo jogar nas fraquezas do adversário. Eu tô com uma expectativa boa, acho que vai ser um jogo melhor, até porque o América vai propor o jogo, né? E a gente sabe reagir muito bem. Então acho que temos tudo para fazer uma boa partida lá. Lucas Maffei, como é que tu avaliou também a estreia do Pablo, do Thales e o Bruno José também entrou no segundo tempo? Enfim, o jogo, o que tu achas? Cara, nós assistimos o jogo junto, né? Estreou uma nova modalidade aí no ChavaCast. Mas complicado, né? Primeiro tempo o Brasil não se encontrou em campo. Foi bem difícil o primeiro tempo. Foi bem truncado. O Figueirense conseguiu botar, se impôs, né? No modo dele, que ele veio para jogar, ele se impôs. Se defendeu, se fechou, e o Brasil não conseguiu de maneira nenhuma fazer aquilo que o Jairo pediu no episódio passado, né? Se impor dentro do Bento Freitas. O Brasil conseguiu começar a jogar só a partir dos 30 do segundo tempo, né? E aí fica complicado, né? Porque tivemos chance, mas faltou a boa e velha eficiência, né? Então, é difícil. Eu acho que os estreantes estrearam bem, mas também sem nenhum super destaque, assim, porque o coletivo não ajudou. Acho que o Brasil sentiu falta, talvez, até do Rafael, né? Na saída de jogo mais rápida. Apesar de eu sentir bastante confiança no goleiro reserva, então nós estamos bem servidos. Sentiu falta, eu acho, até do Souza, quem sabe, no meio campo ali. Sentiu falta de um GG que pudesse entrar no segundo tempo ou até sair jogando. Mas é difícil, o nosso elenco, apesar de grande, tem certas limitações, né? E
E aí o Figueirense veio para se fechar e conseguiu, né, levar o pontinho que eles tanto queriam. Era um jogo que na minha matemática pessoal a gente não podia deixar de vencer, né, porque conseguiu uma vitória lá em Caxias e era o jogo para dar, quem sabe, uma embalada, porque o próximo jogo contra o América é difícil. Eu não estou esperando trazer 3 pontos não de Minas. Então fica essa sensação de não estar apresentando futebol de Z4, mas a gente não consegue distanciar, né? Falta essa embalada. Mas eu acho que é isso aí, o Barbosa disse que falou bem, que não adianta ficar brabo, a gente vai oscilar. Querendo ou não, a gente ainda está em formação, na eterna formação, mas podia, quem sabe, ter apresentado o futebol dos últimos 15 minutos desde o início, né? Faltou intensidade pro Brasil. Pois é, gurizada. Apesar desse problema que o Figueirense tem apresentado aí com a Covid, acho que nenhum de nós esperava um jogo simples, né? Até porque a gente conhece o histórico do Brasil. E o primeiro tempo, como vocês falaram aí, acho que foi a pior parte. O Barbosa, felizmente, não assistiu, teve essa sorte. Foi Eu bem acho que foi fraco. o nosso pior primeiro tempo, tu não acha? Pois é, pode ter, é que foi sonolento, né? Não foi assim aquela coisa horrorosa, mas também não saiu nada. Não saiu nada. Foi um jogo sem emoção aquele primeiro tempo. O segundo a gente já conseguiu atacar mais, botou bola na trave, ocupou mais. Eu não vi estatísticas, mas ocupou mais, creio eu, o campo de ataque, né? Então o Brasil conseguiu fazer o fator casa nesse momento, assim, a gente conseguiu pressionar. O Figueirense acho que também viu que a possibilidade de ganhar não tava lá essas coisas, então pensou, vamos tentar segurar o pontinho e foi o que fez, né? E teve o gol ali mal anulado, que pra mim foi um frango inacreditável do Sidão, que conseguiu espalmar pra dentro do gol. Acho que não sei nem se o Poveda precisava ter cabeceado ali, mas foi um lance ridículo. E aí o cara me anula, mas tudo bem, faz parte. Sobre as estreias, o Pablo agradou, acho que de modo geral, né? Ele deve estar sem ritmo, deve não estar sem ritmo, né? Mas é um cara que o Emerson já trabalhou. Eu acho que dos contratados pelo Emerson, eu não sei se ele é o único ou um dos únicos que já tinham trabalhado com ele efetivamente, né? O Emerson pode até conhecer os jogadores, mas que tenham trabalhado com ele, o Pablo é um que se destaca nesse quesito. E é um cara jovem, forte ali no meio-campo. Acho que nos dá uma opção muito boa, né? Tanto que nosso meio-campo agora, apesar de a gente não ter o Bruno Matias pro próximo jogo, eu acho que de cartão a gente tá zerado agora, né? Porque o Souza volta e aí o Matias agora folga forçadamente, mas depois volta também. A gente tem ótimas opções ali pro meio-campo, né? Que a gente sofria bastante quando um dos dois precisava, não podia jogar. Agora a gente tem um Pablo aí para mais um jogador, mais uma opção. Mas é como vocês falaram, o Brasil tem um elenco grande, né? A gente até estava falando ontem, é que agora alguns guris foram emprestados, né? Mas ali no site do Brasil, na parte do futebol profissional, tem 39 jogadores, né? Claro, a gente tem que tirar agora o Christian, tirar os outros guris da base que foram emprestados. Tem um pouco menos, mas é muita gente, né? E ao mesmo tempo não é, né? Porque se a gente analisar os utilizáveis, dá para dizer assim, né? Sem ofender os profissionais, são poucos, né? Os utilizáveis, né? O Brasil só deu esse crescimento dentro da competição e nos dá um pouco mais de tranquilidade, porque contratou bastante. O Emerson conseguiu acertar nessas contratações, mas mesmo assim estamos deficitários, né? Foi um planejamento, uma montagem de elenco no início do ano horrível, né? Eu acho que uma das piores que a gente viu aí nos últimos tempos. Eu acho que a nossa tranquilidade mora nisso. O Brasil joga a bola, né? Por mais que vá oscilar, como oscilou, vai ter primeiro tempo ruim, segundo tempo ruim, jogos ruins, mas o Brasil joga a bola, né? O Brasil entra em campo com a possibilidade de vencer. A gente não entra apavorado, vamos se fechar, buscar um pontinho. Não, a gente entra com a expectativa de que pode vencer. E apesar de a gente pegar o América fora agora, e sem o nosso melhor jogador, não dá para dizer que o América já tá com o jogo ganho. Eu não consigo ver isso. Acho que a tendência é o América ter muito mais possibilidade de nos vencer, mas é o jogo que tá em aberto, né? E um empate fora de casa sempre é bem-vindo, né? Pontuar sempre é bem-vindo. Antes de passar para vocês, guris, para a gente seguir comentando, a Alice Silveira não pode participar do nosso
podcast, nessa edição, mas mandou aqui para os nossos estúdios um áudio com a sua opinião. Fala aí, Alice. Fala, torcedores, chavantes. Então, sobre o jogo de ontem, eu enxergo assim, bem da forma que eu tinha comentado no último podcast que a gente gravou, e nós fizemos no último episódio, do podcast que a gente gravou, nós fizemos umas projeções para as próximas partidas, né? E aí eu olhava já para a partida do Brasil contra o Figueirense com essa perspectiva já, com esse olhar. De que o Brasil parece que sempre meio que se acovarda, não sei se seria o termo exato, mas é mais ou menos isso, se acovarda quando tem partidas contra os times que estão numa posição inferior no campeonato, né? Que estão numa situação inferior no campeonato. Parece que o Brasil vai um pouco mais recuado, assim, vai com medo para esses jogos. A gente costuma, ao meu ver, né, essa é uma opinião minha, costuma, ao meu ver, parecer se jogar mais, assim, parecer entrar de mais de cabeça, assim, nos jogos contra as equipes que estão na parte de cima da tabela. Parece que o sangue nos olhos é maior, assim, contra as equipes da parte de cima da tabela. Então não foi um resultado que me surpreendeu. Foi um joguinho feio, chato de assistir, jogo muito, muito, muito feio de assistir, mas não foi algo que me surpreendeu até o fatídico momento do gol anulado, né? Pra mim era o melhor momento do jogo do Brasil. Era um momento do jogo que era propício pra gente fazer o gol e que não deixaria esse gosto amargo que o empate deixou, né? Porque mesmo tendo um jogo muito feio, aquele gol ali mudaria todo o panorama pós-partida pra gente. Eu acho que não pesaria tanto a atuação fraca se o gol não tivesse sido anulado. A gente teria feito o dever de casa no melhor momento da partida. Infelizmente, né, a gente já tá acostumado a ser garfeado pela arbitragem. Infelizmente aconteceu o que aconteceu e é isso, né? Vida pra frente. Vida que segue, né? Toca pra frente. Eu acho que, na minha opinião, o gol foi legítimo. Não teve falta da parte do Poveda. Foi um contato normal de jogo, uma disputa normal de bola. Os dois pularam pra disputar uma bola no alto e o Poveda venceu no alto. Botou a bola pra dentro, eu acho que foi uma disputa normal e foi um gol legítimo, né? Infelizmente, a gente já tá acostumado a sofrer com a arbitragem, né? Acho que nem se tivesse VAR na Série B a gente seria salvo. E agora, eu acho que é seguir essa ideia da famosa evolução que a gente sempre conversa. Eu acho que o jogo contra o América é um jogo difícil, porque o América é um time muito forte em casa. Fora também, mas principalmente em casa. Eu acho que é um jogo muito difícil. Eu tenho melhores expectativas pro jogo contra o CSA em casa do que o jogo contra o América. Eu acho que esse jogo contra o América vai ser sofrimento puro, assim. Mas por que não, né? O futebol é uma caixinha de surpresas. Eu acho que talvez dê pra gente tirar um resultado bom em cima do América. Acho que até um empate lá é lucro. Então, vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Mas eu tenho umas expectativas maior pro nosso próximo jogo em casa, não esse jogo contra o América. Mas, como eu disse, vamos ver no que vai dar. Confiar no trabalho do Emerson Maria, do pessoal novo que chegou, que a maioria chegou bem. Então, é isso. Acho que um apanhado de tudo é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, Alice. Outro áudio que chegou aqui no ChavaCast Studios é do Gustavo Iribarren, né? Mandou um pouco depois, por isso que a minha voz está um pouco diferente, mas ainda bem que aqui no ChavaCast a gente tem estúdios espalhados por todo o estado. Fala aí, Gustavo. Oi, olá, torcida Chavante, estamos aí em mais um ChavaCast para ir trazendo essa análise desse jogo que não foi o resultado que a gente esperava, né? A gente não podia desperdiçar esses 2 pontos, principalmente da forma que a gente desperdiçou contra o Figueira. O Brasil esteve abaixo de outros jogos, embora eu acho que não tão abaixo. Teve muito mérito da defesa do Figueirense, que foi muito compacta, que soube anular bem a jogada do Brasil, principalmente na falta do Matheus Oliveira, que teve muita dificuldade de armação. Acho que o Thales fez uma estreia razoável, assim, sem ritmo de jogo, sem entrosamento, mas conseguiu fazer algumas boas jogadas. O Pablo, eu acho que começou o primeiro tempo ruim e depois melhorou, foram as 2 estreias ali, né? Eu acho que o Brasil não podia ter perdido pela lógica do campeonato, e o Brasil não perdeu. O Brasil fez o gol, né? Foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Isso não pode acontecer, mas a banca paga e a banca recebe, né? Recebeu contra o Juventude e pagou hoje. Hoje não, no sábado. Mas então o Brasil encarou um jogo com um pouco menos de capacidade, ainda mais que teve um período bom de descanso, poderia ter buscado mais o gol.
falta um centroavante. O De La Torre não faz jus pelo salário que recebe. Falta claramente um centroavante. O Luiz Henrique não é esse centroavante. E talvez seja um pouco melhor pelo lado. E nisso eu acho que o Jarro, que está um pouco abaixo, podia dar uma sentadinha no banco para o Luiz Henrique entrar ali. E se a gente tivesse um bom centroavante, quando vê, esse pode ser o Poveda, que eu acho que apesar de estar um pouco abaixo, ele é decisivo. Ele faz os gols como fez nesse jogo. Infelizmente tiraram o doce da boca dessa criança. Mas o Brasil agora tem um jogo muito difícil contra o América, que a gente não tem perspectiva de grandes resultados, né? Porque é um time que é sempre um caroço, além de ser um dos melhores times do campeonato, é sempre um caroço no sapato do Brasil, é sempre uma pedrinha no sapato, melhor dizendo. Então, o empate lá é ouro. O importante é seguir em evolução, né? A gente precisa começar a ter mais eficiência ofensiva e eu acho que os reforços aí no quesito o Bruno José tem um potencial pelo que a gente sabe dele, né, para ser um bom reforço quanto a isso, mas ainda vamos precisar de um centroavante. Vamos esperar aí o que o futuro nos reserva e vamos para frente. Terça-feira, num horário ruim o jogo. É bom porque aí eu não vou poder ver esse sofrimento, porque eu vou estar trabalhando. Mas quem sabe a gente surpreende aí e consegue trazer os 3 pontos de Minas de uma vez por todas. Um abraço a todos. Guris, Numeral, hein, Barbosa? Guris. Pô, é verdade, Ó, né? até que um Fala dia ele me dele. elogiou. Fala dele. O Figueirense está com 15 jogadores fora por Covid, né? E os jogadores que jogaram contra a gente, talvez, apesar dos exames, né? Acredito eu terem mostrado que eles não estão contaminados. Sempre fica aquela insegurança, né? De que pode, enfim, passar o vírus para alguns dos nossos jogadores e reação em cadeia, né? Daqui a pouco a gente está vivendo um momento semelhante ao que vive o Figueirense. Sobre essa ótica, a partir dessa ótica, né, do Figueirense jogando totalmente esgualepado, é justo com o clube de futebol que está acontecendo, porque o Sampaio conseguiu ainda não jogar, né? Foi antes da mudança do regulamento, de 13 jogadores de mínimo para poder entrar em campo. É justo com o Figueirense? O que vocês acham disso? Barbosa, por favor. Cara, essa questão de ser justo ou não com o Figueirense, isso é bem complicado, porque os protocolos, os jogadores não se cuidarem, e aí seria muita irresponsabilidade da parte deles, né? Ou o que aconteceu. Mas a minha opinião é que não deveria ter tido a partida, cara, porque por mais que os jogadores que jogaram fizeram exames, sei lá, dias anteriores à partida, apresentaram que estavam aptos para jogar, mas a chance de um deles estar com o vírus e ele estar incubado dentro do cara ainda e não ter aparecido no exame e o cara ir pro jogo e contaminar os nossos jogadores é grande. Ainda mais que todos os dias estão descobrindo um novo caso lá. Então, cara, para isso se espalhar pro nosso elenco e nós passarmos pro jogador do América, o América passar para frente, cara, não chega mais 4, 5 rodadas, acabou o campeonato, não tem como jogar porque tá todo mundo contaminado. Então é um risco que muito grande que a CBF tinha que analisar melhor isso e cancelar as partidas. Depois se vira para arrumar calendário para ter esses jogos, mas é um risco muito grande, cara, muito grande. Daqui a pouco a gente vai e pega um Bruno Matias, um outro jogador importante do time, se contamina e aí? E aí nós vamos perder 2, 3 jogadores, vai ter que seguir jogando dessa forma. Então é um risco, não somente para o time, mas um risco para o próprio jogador, né? Então é bem complicado analisar isso. O Figueirense, a gente não, como eu disse, a gente não sabe se eles se cuidaram ou não para ter essa contaminação em massa, né? Mas é um assunto bem polêmico, bem complicado, cara. Mas eu sou favorável que não tenha jogo e quando tiver casos assim com um número grande, que como o deles, né? E para ti, Lucas Mafia, como é que tu avalias essa questão? Cara, é um absurdo ter tido jogo, né? Essa é a verdade. Porque por mais que a gente tenha sido favorecido, eu acho que ali na frente a gente não vai acabar se escapando, quem sabe, de um surto ou alguns bons jogadores fora aí, vai ser a nossa vez. Então eu acho um absurdo ter tido esse jogo. Não tem, eu acho que nem precisa nem se prolongar muito, porque vai acabar que vai ter time aí, vai perder 3 jogos, no caso, perder uma sequência de 3 jogos com vários desfalques e lá na frente vai fazer falta e quem sabe ou o time não vai subir, ou o time vai cair e vai estar na conta do Covid, né?
Então eu acho um absurdo ter tido esse jogo e alguns outros também. Pois é, vai ser uma conclusão bem rápida aqui do podcast, não tem nem o que discutir, né? Até porque a gente foi favorecido agora, mas nunca se sabe o dia de amanhã. E o Figueirense tá ali, né? Tá na porta do Z, tá no Z4, né? Tá próximo. E eu acho que mais umas 2 ou 3 rodadas aí eles vão enfrentar essa dificuldade, pode ser determinante, né? Até porque depois que tu tá no Z4 ali, é difícil sair, né? Depois de tu tá um tempo. Então, realmente é um momento muito complicado. Acho que, claro, todos os clubes sabiam os riscos e não tinha como dizer, não vou jogar, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, sobre, né, enfim, contrato, grana, muita coisa envolvida. Mas pensando na saúde dos atletas e de todo mundo que está envolvido com o jogo e também com a parte desportiva ali, né, enfim, da partida, de jogar, os times se enfrentarem de igual para igual, é realmente muito complicado. Vamos ver como é que vai ser essa recuperação do Figueirense. Não tô nem aí se você recuperar ou não, mas é a questão da saúde mesmo, né? Eu acho que o Brasil não precisa mais jogar contra o Figueirense, né? A gente já jogou contra o Figueirense fechado, a gente já jogou contra o Figueirense sem time e a gente não ganha. Bem observado. A gente é o maior amigo do Figueirense. Não, é impressionante. Os caras invadiram o treino lá, bateram em todo mundo e nem assim a gente ganhou. Gurizada, eu ia falar se tinha um palpite pro próximo jogo, mas isso dá azar, né? Lamentável. Eu também, eu vou ter que xingar o juiz, né? Foi um absurdo aquela marcação de falta ali, pelo amor de Deus. Não, e ele cobrou rápido, né? Aquele favorecimento contra o Juventude, é impressionante. Não tem nem como adivinhar o que ele marcou ali, porque não houve absolutamente nada. Pois é, não tem nenhum braço do Poveda, nada que indique algo. Incrível. O Brasil, inclusive, estão nos devendo, né? Se na Série B tem compensação aí, estão nos devendo aí. O pessoal que lá da Serra, inclusive, acho que foi o UOL, né? A Terra, não me lembro, nos disse que a gente é da Serra. Acho que é porque o lance. O lance é porque a gente é dono do Jacone, né? Então acho que é por isso que teve essa confusão, assim. O pessoal da Serra disse que a gente é queridinho da federação. Pô, se é pra ser Imagina se não queridinho fosse. assim, eu não quero ser queridinho mais, vamos se Antes da gente ir pro encerramento, eu queria levantar um assunto com vocês aqui e ouvir a opinião de vocês também. Será que é o fim da era Leandro Leite, cara? Será que ele não foi relacionado pro jogo, né? Tava disponível, mas não foi nem relacionado. Será que o Capita vai encerrar sua participação no Brasil esse ano? Porque, teoricamente, o contrato dele, se não teve nenhuma prorrogação, é até o final de novembro, né? Então, será que final de novembro será o fim, né, da era Leandro Leite? O que vocês acham? Tchê, antes que o Lucas se emocione. Tô brincando. Não, acho que tudo indica, né? A gente tá num momento diferente, né? De transição total agora, de nova maneira de jogar. O Emerson trouxe muito jogador jovem, mas jovem mesmo, né? Fazia tempo que a gente não via uma sequência de contratação de jogadores tão jovens, né? O Pablo mesmo, acho que tem 25, eu tinha anotado, esqueci aqui. E é um dos mais velhos, entre aspas, aí, dos recém-contratados. Então tem essa mudança já de jogar, de montar elenco, né? Ainda mais no meio do campeonato. E o Leandro tá aqui desde 2012, né? Então ele passou por todo aquele momento. Enfim, sofreu a derrota por 3-0 pro Passo Fundo, passou por tudo aquilo. E o Rogério, naquela oportunidade, identificou nele algumas dessas qualidades para mantê-lo como capitão. E, além dele, outros jogadores, né, que foram a base, a espinha dorsal daqueles acessos. Eu acho que a gente está caminhando, sim, pro encerramento dele, dessa passagem dele pelo Brasil. São 8 anos, né? Eu acho que é um momento. Assim, eu não sou. Eu tenho outros jogadores que eu admiro mais, pessoalmente falando. Mas ele é um personagem, é um protagonista, né, de muitos desses momentos. E é um momento marcante. Então, esse tudo leva a crer que ele vai parar, né? Que pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que o Emerson, por ele, não renova com o Leandro, a não ser que talvez tenha uma questão salarial também envolvida, a gente não sabe. Mas se for o encerramento do Leandro Leite no Brasil, é um momento muito impactante para nós, né? Eu acho que é um dos últimos remanescentes aí, ainda tem o Camilo, mas chegou depois. É um momento muito impactante, assim, como clube,
recente, dos últimos momentos, né, do Brasil. Então, acho que sim. Respondo a tua pergunta, Barbosa. Pelas características que o Emerson tem contratado de jogador e até pela forma como a gente tem jogado, eu acho que é um encerramento, sim, do Leandro Leite no Brasil. Eu, sinceramente, eu acho que sim. E eu, do fundo do meu coração e com todo o respeito, eu espero que sim. Porque eu acho que, como tu falou aí, que o Emerson Maria pensa numa forma diferente de jogar, né? O Leandro Leite até tentou jogar nesse início de caminhada do Emerson Maria, mas não adianta. O Leandro Leite não vai se encaixar nesse estilo de jogo. Então, acho que quem sabe, não sei, eu acredito que não tenha problema interno nenhum. É uma boa hora do Leandro Leite encerrar também a trajetória dele, sem problema, sair pela porta da frente. Eu acho que o grande problema desse muito tempo que jogadores e treinadores ficam em clubes é saber o momento de sair. E quem sabe esse seja o momento ideal do Leandro Leite sair. Ele teve um momento desgastado aí com a torcida e tal, com resultados não vindo. E agora é hora de sair, tá de boa, não tá jogando, o Brasil tá jogando bem. Então acho que é hora de, se o contrato dele realmente encerra agora em novembro, né? É hora de encerrar o novembro, agradecer, quem sabe ele seguir no Brasil fora do campo. E, e eu acho que ele já contribuiu tudo que ele podia contribuir. A minha opinião é muito parecida com essa do Lucas, assim. Eu acho que já até passou a hora, na verdade. Eu acho que a temporada do ano passado ele já não vinha jogando o que jogava anteriormente, né? E aí já teve esse desgaste grande com a torcida e tudo mais. Mas, cara, toda a história dele, todas as conquistas, tudo que ele participou, ele tem o dedo dele e isso tá marcado na história, cara. Então, eu acho eu acho também que vai se encerrar isso nessa temporada, se não tiver nada de detalhes de contrato, né? Foi bem provável, final de novembro ele deixa o Brasil. Mas eu acho que deixa no momento bom, assim, cara, porque pelo que eu vejo nos treinos, dos vídeos e imagens que a gente acompanha de treino e dos próprios jogos, ele tá sempre na beira do campo, nos jogos ali gritando e nas comemoração dos gols ele tá no meio dos abraços com os jogadores, nos treinos a gente vê ele no rachão lá se divertindo, então acho que não tá num clima ruim assim, eu acho que ele mesmo já se tocou que tá por esse caminho final, né? Não sei se ele vai parar de jogar bola ou não, né? Mas indiferente que for. Mas ele teve anos muito bons, cara. 2016, nossa primeira Série B, ele fez uma baita Série B. Jogou muito bem. Depois veio meio que jogando menos a cada ano, né? Talvez ele se manteve muito pela incompetência do Ricardinho em administrar elencos, né? Então o Leandro Leite era o líder do vestiário e era ele quem segurava 3, 4 meses de salário atrasado a mando do Ricardinho, né? Então o Leandro Leite está no Brasil até hoje muito por causa disso, não por causa do futebol apresentado, né? E o Brasil nunca teve coragem de trazer outros jogadores para serem titulares ali naquela posição, né? E a torcida sempre sabe, os caras vêm, mas quem joga é o Leandro Leite, mas também traziam uns pernas de pau, né? Mas eu acho que assim, cara, ele é um cara que tem que ser homenageado, receber todas as homenagens possíveis se realmente sair. É um cara muito importante, tá? Um dos maiores capitães da história do clube, sem dúvida nenhuma. Barbosa, a última parte aí que tu falou sem dúvida nenhuma, aí ficou em silêncio. Não sei se você gravou. Faleceu. De repente gravou, né? Porque às vezes acontece. É que eu me emocionei, cara. Me emocionei de tanta alegria. Brincadeira. Não, cara, bom, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis falar, né? Eu acho que é um cara que, se ele vier jogar contra nós no futuro, tem que ser aplaudido de pé pela torcida, cara, porque é um cara que construiu uma história, um dos maiores capitães da história do clube e merece todas as homenagens por tudo que fez pela gente. Perfeito, gurizada. Mas será que ele vai seguir jogando? Não sei não se ele teria essa pretensão de seguir jogando. Cara, não sei nem se ele tem mercado pra isso, cara, pra seguir jogando um Gauchão Série A, Gauchão por exemplo. sempre tem. Então
Não sei, cara, mas assim, eu quis jogar isso pra gente debater porque eu acho que tá se encaminhando pra isso, sabe? Pode ser que daqui a pouco, durante a pandemia, o Ricardinho prorrogou o contrato dele até fevereiro, né? Vai saber. De Mas 2022. com opção com barra treinador ainda. Porque assim, o Emerson Maria. O Emerson Maria, ele não sabemos se ele vai seguir na próxima temporada com o Brasil, né? Mas até fevereiro ele vai estar com a gente, né? E se o contrato do Leandro realmente termina em novembro, acho que o Emerson vai preferir não ficar com ele, não. Bem observado. Então tá, gurizada, obrigado pela presença. Esperamos gravar o próximo episódio com mais uma vitória, né? Estamos precisando. Ou um empatezinho também, estamos aceitando. Então tá, gurizada, obrigado, até a próxima. Valeu, Barbosa, valeu, Lucas. É nóis. Um abraço.